Reis 17, de 1 a 6. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais este momento que estamos diante da Tua palavra, Deus. Obrigado porque da mesma forma que o Senhor operou milagres no passado, o Senhor Deus, de forma sobrenatural, cuida de cada um de nós, principalmente nos dando a salvação, nos dando a graça do perdão e da misericórdia. Abençoe-nos, ó Pai, nesta meditação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bem conhecido, nós estudamos domingo à noite também, quando falamos sobre a vida do profeta Elias. Pela desobediência do povo, nós vimos que o Senhor Deus fez parar de chover. E aqui essa passagem é quando Elias dá esta notícia a Acabe, que nos próximos anos não haveria chuva. Depois de anunciar a Acabe que não iria chover por um longo tempo, o Senhor fala para que ele estivesse se retirando dali. Havia um perigo, da perseguição, principalmente de Jezabel contra Elias. Então esconde-te, vai lá para um riacho, era a leste do Jordão, e ele foi para aquele lugar. Mas lá ele não teria como sobreviver sem alimento. E aqui nós vimos mais esse milagre de Deus, quando o texto no verso 6 diz: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Eu li uma história, diz que um menino pobre tinha ouvido essa história da sua mãe, isso lá na Alemanha, e ele estava juntamente com a sua mãe, viúva, numa noite fria, sem alimento, na casa, e ele falou para sua mãe, vamos deixar a porta um pouco aberta para que os corvos entrem. E a mãe, o que ela ia falar depois de ler aquela passagem para o seu filho? Mesmo com muito frio, deixou lá a portinha aberta lá. E disse que ia passando um homem, olhou aquilo, achou estranho, como que alguém deixa a porta aberta num frio desse? E foi até aquele momento e perguntou o que estava acontecendo. E ele ouviu a história do menino. E aí ele disse: eu serei os corvos de Deus. E deu alimento não somente naquela noite, mas por um tempo, para ajudar aquela família. E a gente vê assim essas ilustrações, que mostram como Deus tem sustentado cada um de nós. E essa é a primeira mensagem que nós podemos aprender aqui. Deus tem cuidado de nós, Deus cuidou de Elias, Deus cuidou de Eliseu, Deus cuidou dos servos do passado.
e de forma sobrenatural cuida de nós. Às vezes a gente esquece disso, parece que nós temos o nosso sustento porque nós somos habilidosos, que nós temos um emprego. Não, nós sabemos que todos os dias é um dia onde que Deus renova não só a sua misericórdia, mas o seu amor, o seu sustento. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje, Ele nos dá diariamente. E quando eu li essa mensagem, ou essa ilustração, principalmente essa história do menino, eu penso que isso toca muitas vezes a gente, no sentido de que também nós precisamos ajudar o próximo, ser misericordiosos para com o outro, como esse homem foi. Ele percebeu que algo estava estranho, percebeu a porta aberta e foi até lá, e não só descobriu o que estava acontecendo, mas se dispôs a ajudar. Muitas vezes nós nos mantemos distante, está acontecendo alguma coisa, eu não quero nem informação, e aqui ele se dispôs a ajudar aquela família. E nós precisamos ficar mais atentos às necessidades do nosso próximo. Podemos dizer que nós devemos ser esses corvos de Deus, aquele que ajuda o necessitado. Como nós falamos na semana passada à noite, às vezes nós vivemos tão ansiosos, preocupados com o supérfluo, com alguma coisa que nós queremos a mais na nossa vida, e nós percebemos que nós não temos condição de ter, quanto algumas pessoas, talvez bem próximas de nós, não têm o sustento básico, não tem algo que até seria fácil de nós ajudarmos. Então nós precisamos ser mais misericordiosos, mais bondosos. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã, para que nós possamos despertar a nossa fé para o cuidado de Deus, para o amor do Senhor. Talvez Ele não vai mandar um corvo, né, para nos alimentar, mas com certeza, dia após dia, Deus nos dá o sustento. E tem nos dado o principal sustento, que é a nossa própria saúde, né? Como é bom nós termos saúde, como é bom nós podemos ter disposição para trabalhar. Deus tem nos dado sustento porque dia a dia nós levantamos e somos não como o mundo perdido que não tem sabedoria, mas nós temos essa consciência do cuidado de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí a gente poderia dar aqui uma lista enorme, né, das bênçãos que o Senhor Deus tem renovado nas nossas vidas. Que nós sejamos mais confiantes no Senhor e que nós sejamos também atentos à necessidade do nosso próximo. Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai querido, agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor venha aplicá-la nos nossos corações, ó Deus, tirando de nós toda preocupação, ansiedade, ó Deus, e colocando-nos diante do Senhor, ó Pai, que possamos manter essa porta aberta, aguardando, ó Deus, o Senhor, que possamos confiar no Senhor, ó Pai, que o Senhor Deus mande os seus anjos, mande os amigos, aqueles que vão, ó Deus, nos auxiliar nas nossas necessidades, e também que nós possamos ser esses corvos de Deus, abençoando o nosso próximo, abençoando o trabalho do Senhor, Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.